sendo gravada, né? Hoje é o dia 1º de outubro de 2020, é para a nossa aula de ilustrações narrativas, quinta-feira, é a aula número 8, né? Estamos aqui no final, e conforme a gente foi evoluindo, né, a nossa, a nossa disciplina, a gente foi se voltando, né, para algumas questões mais teóricas, e essa daqui eu achei interessante, né, ter um dos aspectos, né, já que a gente dialoga de forma muito, muito próxima, né, com todo o mundo digital, né, que a gente possa fazer um embasamento, ainda mais a aula acontecendo no meio digital e vocês produzindo por meio digital, né, eu acho que esse embasamento ele é bastante interessante para a gente pensar um pouco sobre essa construção, né, de um pensamento digital, né, desse diálogo das imagens com aquilo que é esse mundo cibernético. Né? Então, em princípio, eu tenho esse conteúdo aqui é dividido nesses 5 pontos, né, que a gente vai pegar primeiro essa lógica, essa ideia dos desenhos construídos com padrões matemáticos. Depois, pensar um pouco sobre essa relação entre o que é o virtual e o que é o potencial. E depois a gente pensar um pouco essas modalidades, essas possibilidades que a gente tem no processo digital, né, que a gente tem essa questão muito forte da interatividade, né, que é o espectador presente na obra, né, ele atua na construção da obra, né, graças a novas tecnologias, e né, a partir disso a gente tem uma quantidade, né, são modalidades diferentes de produção e de recepção artística. Como que isso acontece? Né? Ela tem uma lógica de criação, né, e recepção é a mesma, mas tem novas modalidades, né, novas formas que isso acontece. Aí, por fim, a gente vai pensar um pouco sobre essa lógica dessas as tecnologias de criação, produção e divulgação, né, como que isso se articula um pouco, né, nesse meio. Mas uma abordagem básica para que a gente possa começar a entender, né, essa preocupação com o digital. Então, eu acho que é interessante a gente, uma primeira colocação que o Pierre Levy fala, né, um autor que aborda o aspecto tecnológico do ponto de vista humano, né, como que esse novo mundo cibernético dialoga, né, com as ciências humanas e as ciências sociais, e ele tem uma colocação muito interessante que para ele essas tecnologias computacionais que a gente tende a usar elas como um impacto, né, a gente usa esse termo, né, o impacto das tecnologias na sociedade e tal, né, então ele recusa um pouco esse termo de impacto porque o impacto ele supõe que é alguma coisa que ela vem no sentido contrário, né, ou num sentido diferente daquele rumo, né, que uma determinada coisa está tomando, né, essa ideia do impacto, essa metáfora de um impacto. Né. Então, o que ele defende é a ideia de uma continuidade do que as tecnologias que a gente tem hoje, elas são, na verdade, um processo de continuidade no desenvolvimento humano. Né? O desenvolvimento de computadores, eles, né, vem acontecendo já há muito tempo e eles vêm se conjugando com outro universo de tecnologias. Né? É claro que, eventualmente, né, lá para uma senhorinha que vive na roça, né, e que não tem acesso a esse universo tecnológico, quando ela tem contato, né, com isso, de fato, isso pode parecer um impacto na sociedade, né, porque é um impacto na maneira como ela vive, né, mas aí o que a gente tem é uma disparidade no acesso que as pessoas têm a essa modernidade que a gente pode chamar, né, que é não só as tecnologias digitais, mas tudo que diz respeito a isso, né, essas tecnologias médicas e tudo isso que traz conforto e longevidade, né, para as nossas vidas. Então, nesse sentido que ele coloca que elas não são contrárias, mas elas são um caminho pelo qual, né, a sociedade já vinha acontecendo, né, já vinha formulando. E é nesse sentido que eu acho que a gente pode pensar a arte e tecnologia, que ela também não é uma coisa que de repente vem do nada e, e vai contra tudo aquilo que estava acontecendo. Na verdade, é um processo que começa a acontecer na medida em que já as novas tecnologias começam a surgir, a arte, que é um campo de experimentação muito grande,
já recorreu a isso como forma de produção de imagem, como forma, né, de expressão artística. E então, nesse sentido que eu, né, falo um pouco, né, começo falando um pouco sobre essa ideia de padrões matemáticos no desenho. E vamos pensar que isso já é decorrente de todo aquele pensamento do renascentismo, conforme eu comentei lá com vocês, essa construção da perspectiva, né, nas aulas que a gente falou sobre perspectiva. Né, então, toda essa ideia de matematizar, de desenvolver uma fórmula matemática, né, na qual a gente possa colocar imagens, né, já é uma trajetória bastante grande, né, na história da arte. E na medida em que a gente começa a ter computadores, né, acesso a máquinas digitais, imediatamente ela começa a ser usada. E, né, teve esse artista brasileiro, Valdemar Cordeiro, né, tem outras ideias aí também, o Valdemar Cordeiro eu acho ele um ótimo exemplo, né, que ele fazia essa construção das imagens dele por meio, né, de um concretista, né, por meio dessa construção matemática. Ele construía as imagens, né, a gente vê que é um conjunto de linhas, a gente pode, né, prolongar cada uma dessas linhas, aí a gente vai encontrar uma convergência, vai encontrar uma lógica de construção. Né, tem um pesquisador aí até que desenvolveu uma pesquisa que ele pega uma série de obras do Valdemar Cordeiro e faz um reverso dela para dizer como que ele construiu geometricamente cada uma dessas imagens. Né? Então, vamos pensar assim nesse uso de uma matemática, de uma solução geométrica, nessa representação de imagens que também não é necessariamente figurativa. Né? Aqui ela até tem essa brincadeira com um ponto de fuga e com uma representação de algo que parece uma escada, né? Mas, por outro lado, ela é ao mesmo tempo muito plana, então é bastante desafiante, assim, desafiadora. Então vamos pensar assim que a gente já tem esse processo, né, de desenho com padrões matemáticos. Ou vamos pensar assim, então essa ideia de usar o computador para começar a fazer arte. Então é um pouco o que o Valdemar Cordeiro começou a fazer. Ele já tinha essa preocupação matemática, ele organiza isso. Então ele cria uma imagem, né, ele cria lá um conjunto de imagens, cria um algoritmo, ou sei lá se naquela época ainda era isso, mas ele desenvolve uma série de experiências, né, no qual ele cria, como é que se diz, colunas e linhas, né, num texto, e atribuía níveis lá de claro e escuro, né, e colocava lá um número de letras e de números que se sobrepunham para aumentar o escuro ou o claro, né, e atribuía valores. Né, pegou uma imagem e atribuía valores para essa imagem, né, e organizou assim, né, cada um que ia lá do mais claro ao mais escuro, construiu essas imagens, né, e organizou isso matematicamente. Então, ele pegou lá uma imagem que já existia, uma fotografia, né, e aplicando esses valores, ele chega num resultado assim, e aí começa, né, a explorar essas imagens a partir né, desse uso computacional, né, dessa imagem fotográfica e desses valores que ele criou, que ele atribuiu, né, de claro e escuro, e relacionou, né, com o uso, né, de elementos colocados em cada uma dessas partes. Então, aqui depois é uma impressão, né, então, uma imagem, né, que ele produziu no computador, né, trouxe, né, uma imagem, digitalizou de alguma forma uma imagem fotográfica, né, e construiu essa imagem a partir daquilo que a gente hoje vê, né, que é muito semelhante com os pixels. Né, que a gente tem uma imagem, atribui quadradinho e valores, né, para cada um desses quadradinhos. E pode ser modificado. Né, o que a gente tem, outras possibilidades também foram usadas para se desenvolver, né, para se trabalhar matematicamente com a imagem. Né, então tem esse cara aí, esse Paul, né, Paul Desmond, né, ele criou uma espécie de máquina de desenho. Né? Ele tinha lá um determinado mecanismo, deixa eu passar para ele aqui, né, que funcionava de acordo com determinados estímulos, e ele acoplava umas canetas nesse mecanismo que movimentava, né, de alguma forma, né, de acordo com estímulos externos que ele provocasse nessa máquina, tanto uma alteração no movimento da prancha como uma alteração no movimento, né, da máquina e das canetas. Né? Vocês podem ver ali, né, tá lá o papelzinho e o desenho, ele chegava em resultados desse tipo assim. Então, entendo que isso aqui é 69,
né? Não, 60, não, 69 ou 63, 63, né? Então era uma ideia assim, de uma máquina que produzia desenhos, né, alimentados com informações, né, e ela, a partir dessas informações, gerava lá a sua própria solução. Né? Então a gente tem um pouco esse uso, esse diálogo da imagem com padrões matemáticos. Né? A gente tem um pouco esse início, a gente pode pensar assim, né, desde uma imagem trabalhada digitalmente ou uma imagem, né, desenvolvida por uma máquina, né, que foi alimentada com determinados parâmetros. Né? E continuando nessa lógica, a gente vai começar a pensar agora essa ideia do virtual, porque a gente fala muito, né, da gente falar do mundo, né, cibernético, né, ou do mundo virtual. Eu acho interessante a gente precisar esse termo, né, a gente utilizá-lo com uma clareza melhor. Né? Então, a gente, de um modo geral, né, entra na lógica de dizer, né, de criar uma organização entre o que é virtual e o que é real. Né? A gente hoje, assim, no senso comum, falando, não, isso aqui é virtual, isso aqui é real. Não, a verdade é que o virtual ele não funciona como oposição ao real, ele não é sinônimo de irreal, né? Não é uma coisa que é irreal, é uma coisa, até no sentido filosófico, que é inclusive muito anterior até ao, à existência dos computadores, né? Que o virtual é aquilo que existe em potência, é aquilo que pode vir a ser, né? Não é uma coisa que existe em ato, né? Como está aqui no texto, né? Ela não está ali executada. Né? Então, vamos dizer assim, é um, é um valor matemático. Né? Aquilo lá, o valor matemático que o Valdemar Cordeiro alimentou lá o computador, ou o valor matemático que a gente tem aqui, quando a gente pega uma imagem digitalizada, não, seja ela produzida de uma forma ou de outra, mas de alguma maneira tem uma fórmula matemática que vai, né, dizer para o computador, né, que vai ser codificado pelo computador para transformar ele, né, no código computacional. Né? Isso é tudo feito por fórmula matemática. Então, essa ideia do que aquilo que é virtual oposto ao que é real, ela é equivocada, ela é uma coisa que pode vir a ser, é uma coisa que pode acontecer, é aquilo que existe em potência. Não é? Então, vamos pensar assim, é aquela fórmula matemática que, na medida em que eu ligo um computador e alimento isso com aquela informação, ela gera, né, uma entidade então específica, uma imagem física no monitor, na tela do meu computador. Então, só para a gente entender um pouco essa ideia, né, do virtual, né, um pouco esse conceito de que é uma entidade que ela é desterritorializada, ela não tem esse lugar específico, ela não é como um quadro que está localizado num museu, como uma escultura que está situada numa praça. Ela não tem um lugar específico, ela pode, né, gerar justamente essas diversas manifestações em momentos diferentes, em lugares diferentes, né, sem necessariamente estar preso a um tempo. Eu posso jogar hoje, né, o joguinho do Atari que eu jogava quando era menino. Né? Então, essa virtualidade do arquivo, né, ele pode ser retomado hoje, eu posso jogar e tal. Né? Baixo um emulador aqui e pronto. Né? Sem estar presa a esse tempo particular, ela pode ser reatualizada, ela pode ser retornada. E a ideia da imagem virtual, né, então a gente vai entender assim, essa ideia de um desenho como ideia, né, que justamente para existir é uma coisa real, essa ideia, né, pensar aquilo que existe na mente da gente, que existe na cabeça da gente, né, o que é essa ideia. O que a gente pode pensar também em imagem virtual como essa reconstrução de um modelo digital, né? Pode ter essa ideia também, obras que vão reconstruir um modelo digital, né? Uma obra que a gente já vai ver em seguida. Né? Como, o que eu quero dizer com isso, né? Com essa ideia de você tem lá um modelo que vai ser projetado num determinado espaço. Né? Então é esse canto da sala que tem uma projeção. Vamos passar para a imagem aqui só para vocês já terem uma ideia, depois a gente retorna ali para o texto. Então essa é uma instalação da Regina Silveira, que ela chamou de Descendo a Escada. Então, era um canto de uma galeria, de um espaço expositivo, no qual ela pegou uma imagem, né, essa imagem digitalizada, né, criou essa imagem com luz e projetou essa imagem com luz, criando essa escada e essa verossimilhança da escada, né, que se situa nesse canto. Né. Então, vamos pensar assim, a gente tem, né, justamente essa
representação de uma realidade que não é necessariamente concreta, né? Uma coisa que é externa daquilo ali. Né? Então, a gente vai ter todo esse universo de preocupação da autora, né? Então, relacionar dois espaços arquitetônicos distintos. Então, a imagem virtual possibilita esse tipo, né, de possibilidades. Outra noção com a qual a gente trabalha quando a gente vai falar disso é essa ideia de uma realidade virtual. Então, a gente também tem obras que trabalham com essa ideia de uma realidade virtual. Né? Na prática, isso aí é uma tecnologia de interface, né? Que a gente vai ter entre o usuário e um sistema. Né? Seja ela um monitor ou seja ela um óculos que permite a gente ver as coisas, né? As duas coisas, que é o uso da estereoscopia, né? Das duas imagens, da imagem captada, né? Por dois pontos, um do lado do outro, que são os nossos olhos, que justamente então a gente vai poder, a partir dessa ideia de construção de um ambiente, né, virtual, essa construção desse ambiente, de combinação dessas imagens, essa ideia de ter uma realidade combinada, que é a inserção de imagens de um mundo virtual no mundo real, né, ou também vice-versa, né, essa coisa do mundo real no mundo virtual. Então é o mundo, para dar um exemplo mais específico, né, a gente vai ver uma imagem aqui, mas para dar um exemplo mais específico, teve uma exposição, até queria encontrar mais informação sobre isso, mas ainda não. Eu tive uma informação no MoMA, uma exposição no MoMA, em Nova York, e um grupo de artistas, né, de artistas, ou provavelmente tinha artista por trás disso, né, para fazer no MoMA, e que trabalhavam também com programação. Eles distribuíram um aplicativo para as pessoas que estavam entrando naquele, né, tornaram disponível esse aplicativo para as pessoas que estavam entrando ali no MoMA. E com esse aplicativo, as pessoas pegavam seus celulares e apontavam para partes do museu, para partes da galeria, e eles enxergavam coisas no celular dele, né? Que é um pouco essa coisa do Pokémon, que tem aí, que você procura o Pokémon com o celular e tal. Então, eles criaram isso, criaram esse trabalho, né? Essa intervenção nisso. Né? Então, é um pouco isso, essa ideia de uma realidade combinada, na qual a gente tem essa interação, né? Essa presença do espectador interagindo com a máquina para obter determinadas imagens. Nesse caso aqui, o que ela chama, né, o trabalho dessa artista, lá de 2004, então ela criou essa rede que ela chamou de uma realidade combinada, né? Então ela tem determinadas marcas na mão e na medida em que você, né, aponta uma câmera, né, que você digitaliza essa imagem, dependendo das marcas, né, que tinham lá nessa luva que ela utilizava, né, dependendo justamente dessas marcas, elas disponibilizavam imagens diferentes, né, colocavam aí algumas imagens que eram possíveis de serem vistas apenas no computador, né, mas que na vida física, no mundo físico, não tem. Então, essa é uma outra possibilidade que a gente vai encontrar de artistas que exploram, né, essa possibilidade dessa realidade ampliada. Né? Tá ok tudo isso? Tá fluindo bem? Hoje a aula está mais direta, a gente não tem muitas brincadeiras das, né, das enquetes, né, até porque é uma aula mais curta, também a gente não vai ser tão cansativo. Tá bem. Só para a gente entender um pouco esses conceitos, né, de realidade ampliada, realidade virtual, isso que dialoga, e como que a gente vai ter, né, como que a arte eventualmente dialoga com isso. Bom, eu sempre fico confuso porque equipamentos de iluminação são tratados como arte. Veja, depende quem que considera arte, quem que considera equipamento de interatividade visual como arte. E depende do que se adota como conceito de arte também, tá entendendo? Ele oferece a gente a possibilidade de ter acesso, porque a arte ela está na criação de alguém, né? A arte ela está na criação de alguém, depende de quem está dizendo, não, isso aqui é uma verdadeira obra de arte, isso aqui e tal. Mas ele me permite, eu tendo um equipamento de interatividade virtual, né? Sei lá, eu acho que tem que ter a criação para a gente poder
considerar, né? E a interação é um pouco isso, é que a gente vai ter essa interatividade, né, que é o espectador como coautor de uma obra. Né? Em que medida o, o espectador transforma aquela obra, ele organiza aquela obra. Então, eu acho que eu trouxe algumas questões também para a gente refletir, que é um pouco essa ideia entre intenção e percepção. Então, tem uma obra aqui, na verdade, na sala não ficou bem montada porque ela depende dessas imagens. Então, teve essa artista, a gente volta lá para o texto, né, que desenvolveu essa instalação aqui. Né? Ela projeta essas, é, essas, é, essas cordas aqui, né, nesse espaço, e a pessoa pode tocar nesse espaço e a imagem ela percebe, né, que a pessoa está ali tocando nisso e ela produz um determinado som. Então, depende desse uso da pessoa. Né? Então, ela usa essa parede como cordas vocais. Né? Então, ela organiza essas cordas, as pessoas mexem nessas paredes, né? Onde tem essas linhas provocadas, e isso causa um som. Então, essa relação entre a intenção da produção e a percepção, ela permite justamente essas interfaces que elas são multissensoriais, né? Que elas provocam vários sentidos. Você toca e ela provoca um som, você... aquela instalação que tem um determinado som, um cheiro, né, alguma coisa nesse sentido, assim, né, que vai ter coisas diferentes, provocando sentidos diferentes. Né? Ela possibilita esse tipo de coisa. A outra questão é essa lógica entre um acaso e continuidade. Em que sentido a gente pode refletir, né, sobre a questão do acaso e da continuidade. Então, tem uma obra, que é essa que a gente vai ver, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa obra aí. Né, ela era uma projeção. Ela, ela era uma obra que ela dialogava com uma série de informações do ambiente no qual ela estava. Ela estava lá num determinado museu, né, tinha lá um sistema que se conectava a esse museu, que podia captar, como se diz, a umidade fora, a circulação de pessoas naquele espaço, né, por meio do controle das catracas que o espaço tinha, sei lá, uma série de dados, deixa eu ver se eu tenho mais informações aqui. Então, ó, ele era conectado a essas redes internas, elétricas, hidráulicas, né, essas entradas e saídas das pessoas. Então, todo esse movimento ao qual o edifício estava sujeito se transformava numa informação, né, que eu acho que colocou aqui como fluxos de informação, né, que movimentavam, né, essa vida do edifício. Então, ele usa esses fluxos de informação para criar justamente aquela imagem. Ela vai ser diferente na medida em que essas informações forem, né, houverem mais coisas acontecendo ou menos coisas acontecendo. Né? Então, cada tipo de dado, né, que a gente vai ter representado por um padrão, né, vamos dizer assim, sei lá, o elétrico é o azul, das pessoas são o amarelo, o hidráulico é o vermelho, né, só uma suposição, só um chute, assim, né, não saberia dizer, né, mas cada um ganha um valor dessa espécie de chuva que acontece, né, isso era uma projeção colocada numa determinada sala, e o que tinha também é que essa figura central ela também se movimentava como uma espécie de ser vivo, né, uma espécie de personagem que está, né, nessa criatura que está ali nesse ecossistema, nesse espaço. Então, vamos pensar que a gente pode ter uma obra que dialoga, né, não só com as pessoas, mas com todo o espaço interativo, né, com todo o espaço museológico das pessoas que circulam por ali. Então, ela não tem uma forma pré-concebida, né, ela tem uma lógica pré-concebida, mas ela vai funcionar de uma maneira específica dependendo de como as pessoas andarem por esse edifício. Então, tem um pouco essa ideia, né, que a gente vai ter assim, sobre essas reflexões que a gente tem sobre sobre a imagem digital, né, sobre como que o uso da imagem digital no meio da arte funciona. Bom, fora agora desses conceitos que dialogam com a imagem, né, com essa imagem, vamos pensar um pouco sobre essa ideia de que a gente pode ter também novas modalidades de produção e de recepção artística. Né, como que a gente tem aqui? Então, acho que alguns de vocês já devem saber bem, mas de um modo geral, quando a gente pensar a imagem digital,
a gente tem essa dupla vertente, se a gente puder chamar assim, que são as imagens com pixels e as imagens vetoriais. Então, uma imagem com pixel é justamente quando a gente pega uma imagem fotográfica, né, a gente começa a aproximar bastante a imagem, né, a gente vê aquele monte de quadradinho, cada quadradinho daquele é um pixel. Né, então, a gente tem lá um valor cromático para cada um desse quadradinho. Né, a imagem é combinada por isso. E aí, não sei se vocês lembram, se vocês estudaram na escola o sistema de matrizes e determinantes, não, mas são justamente o sistema de matrizes que faz, né, que gera uma fórmula matemática que vai produzir essa equação, né, para o computador. Então, de um modo geral, ela é uma fórmula bastante pesada. Então, nesse sentido, uma imagem fotográfica, né, que é obtida por essa forma de pixel, ela vai gerar, né, uma imagem muito mais pesada do que uma imagem vetorial, né, que é justamente essas imagens que a gente vai construir nesses softwares aí, sei lá, do Corel, etc., né, o Photoshop e tal. A gente vai, então, gerar, né, formas vetoriais. Então, a gente vai determinar que tem um quadrado que tem uma medida de x por y. A gente vai determinar que tem lá uma figura assim, assim, assado, que tem uma determinada cor. Né? Então, não tem essa fórmula matemática, mas é uma fórmula muito mais simples. Então, ela permite também possibilidades aí, como repetição, radiação, gradação. Depois, a outra ideia que a gente vai ter aqui para pensar é essa lógica da criação e da recepção coletiva. Né? Entender um pouco que essa obra, muitas vezes essas obras, né, o que envolve a criação de obras computacionais, ela está relacionada com essa criação coletiva e com uma recepção coletiva. Ou seja, né, várias pessoas contribuem para a concretização, para a realização de uma obra final. O que também não é grande novidade para as artes visuais. Né? A gente hoje tem essa ideia, né, do artista que vai, que faz tudo e tal, né? Mas nem sempre foi assim e ainda também não é assim. Né? Na atualidade também não é assim. A gente for pegar lá as esculturas do Amilcar Picasso, por exemplo, ele não esculpia com a própria mão aqueles blocos de metal, né? Uma indústria que fazia os cortes e as dobras das chapas e as soldagens das chapas. Né? Então, antigamente também, se a gente pensar bem, né, tinha lá, como eu comentei com vocês, naquele sistema de guilda, né, do Rubens, por exemplo, ele provavelmente tinha uma série de aprendizes que fazia a base das imagens para ele. Né, e ele só ia lá e colocava uma composição inicial, a galera faz o grosso, e ele vai lá e dá uns retoques finais, né, que é o retoque da mão dele, de fato, né, que dá o que identifica, né, a obra dele. Mas essa criação coletiva é uma coisa que já existia, né, mas de qualquer forma ela está aqui presente, ela está envolvida, né, faz parte disso. O próprio cinema também envolve essa criação coletiva, né, tem lá uma série de pessoas que fazem parte da criação dessa obra. Né, e aí, ao mesmo tempo, a gente também vai ter essa recepção coletiva. Né, então, a gente vai ter aí primeiro, a questão de, em alguns casos, vai ter o espectador intervindo na obra, né, como a gente viu naquelas, que essa uma espécie de coautor, a obra se realiza, aquele resultado ele depende da interação, né, do espectador, e essa criação coletiva que vai transformando, ela implica justamente essa criação contínua, né, no processo de ser criado. Né? Então, a gente vai ter aí nesse processo de criação contínua, né, essa ideia de obra de arte nesse mundo cibernético, ou da obra de arte que de alguma forma dialoga com isso. A gente vai ter, então, uma série de obras fluxo, obras processo, obras acontecimento. Né? Então, é uma coisa que está acontecendo durante um determinado evento. Né? Tem lá a exposição que a pessoa fez, né? Então, a pessoa foi lá, interagiu com aquelas cordas, etc. E, tal, e produziu um som. Né? Né? Então, isso cria um novo universo de categorias na arte, como a gente diz assim. Né? Não pode dizer, a gente tem lá a instalação, tem a performance, tem a pintura, tem a escultura. Né? Então, nesse sentido, a gente também tem essas novas categorias que a gente vai pensar hoje em dia, né? Na arte contemporânea. A gente tem uma variedade, né, de categorias que cada vez os artistas inventam novas categorias, na verdade, né? Os teóricos vão tentando, né, vão categorizando, os artistas vão pensando fora, né, dessas categorias. Vão pensando sempre, normalmente, fora da caixa e desafiando essas categorias. Então, a gente tem sempre um número novo, e aí, na arte computacional, a gente pode pensar essa questão das obras fluxos, obras processo e obras acontecimento, ou seja, são coisas que estão ali.
né, que não são adequadas, inclusive, para um armazenamento, para uma conservação, uma coisa que acontece ali, acabou ali, pronto, né, tá ali, aquelas informações do prédio, está projetando, pronto, acabou aquela exposição, desligou, pronto, né, ela não fica guardada num museu. Ela pode ser comprada pela obra, sim, sem dúvida. Ela pode ser comprada e armazenada nesse sentido, né, do museu conservar isso, mas ele vai conservar um arquivo, né, não é a conservação daquele objeto físico. Então, nessa medida em que essas obras elas estão sempre trabalhando a partir dessa multiplicidade de intervenções, é o que a gente vai poder entender que elas são obras abertas. Né? Então, ela tem não só nessa ideia de possibilidades de interpretações, né, que é o que o Humberto Eco fala quando ele fala da obra aberta, né, que é essa possibilidade de diferentes interpretações que uma obra permite, né, mas também na medida em que ela também permite que o espectador se envolva nessa realização. Bom, né, continuando aqui, né, para a gente pensar um pouco ainda esse processo, essa nova ideia de tecnologias de criação, produção e divulgação. Então, tem uma série de conceitos aqui que, em princípio, é interessante a gente pensar, né, quando a gente vai dialogar com todo esse processo. É interessante, primeiro, a gente entender, né, já a gente está de forma muito próxima com a questão do jogo, né, quando a gente fala de obras e de pessoas interagindo com essas obras, a gente traz a ideia de jogo, mesmo que não seja um game. Né? Então, a ideia de jogo, ela envolve, né, conceitualmente, né, ela envolve justamente essa interação, né, do espectador com a obra, né, com aquilo que foi criado. Então, o jogo não é necessariamente o game, mas também pode ser o game. Né? O game também envolve isso e também faz parte desse universo. Né? Não é a arte, mas é a imagem. A gente tem que estudar a história das imagens. Né? E alguns jogos, de fato, são obras que são fantásticas. Mas então aqui a gente procura entender essa ideia do jogo como esse fenômeno cultural, né? Não só o jogo, né, a partir do game, mas como esse processo, né, de interação. E aí quando a gente entra, coloca isso nesse nosso universo, a gente vai entender que a gente tem, né, essas duas questões que vão se desmembrar aí, que é o aspecto da narratologia e o aspecto da ludologia. Né? A ludologia, né, por um lado, ela estuda esses jogos, ela se distancia, né, justamente desse estudo narratológico, né, desse estudo da narrativa, né, e tentar se organizar como um campo separado, e que hoje, na teoria da arte também, né, nas teorias filosóficas também vem se constituindo, né, como um estudo acadêmico separado. Né? Então ela estuda, né, justamente o jogo pelo jogo, pela diversão que ele provoca, e não necessariamente pela história que ele vai contar. Né? Então é mais ou menos um pouco essa diferença. Né? A narratologia, né, ela estuda o jogo pela história que é contada, né? Ela tem lá toda essa tradição lá da poética de Aristóteles, que estudava, né, o, o, o teatro grego, né, e fala, né, sobre todas a questão da poética, né, como que ela se organiza, né, que é onde a gente empresta de fato o termo, né, para falar da produção plástica. Então a produção de um artista é uma produção poética, né, então a gente empresta esse termo aí do Aristóteles. E desculpa. Então essa narratologia, né, ela é um conceito que ele pode ser mais amplo, a narrativa ser colocada de uma maneira justamente de como que a gente estrutura o nosso mundo, né? Não precisa ser necessariamente de uma de uma história fictícia, né? Mas esse conceito ele pode ser colocado nesse sentido também. A outra questão que diz respeito a esse a essa relação da interação, né, com o mundo cibernético é o que é chamado de game feel, né, que vamos dizer assim, são essas sensações que a gente tem com os videogames, né, um pouco o sentimento que a gente tem. Quando alguém elabora alguma coisa, né, um jogo, ele busca, né, um bom game feel, que é uma boa experiência, né, quando a pessoa joga um determinado jogo, quando ela tem uma determinada experiência. Né. Então, é justamente esse sentido de manipulação que a gente tem do objeto virtual, quando a gente controla um personagem, que a gente mexe no controle, faz ele para um lado, faz ele para o outro, faz ele saltar, faz ele assim, ou a mulher mexe na corda e ele provoca um som, como que essa corda reage à mão, né, que ela passa.
né? Então é justamente esse sentido que é o que é chamado de game feel, é essa sensação de controlar um determinado jogo, de controlar alguma coisa, né? Então justamente esse jogo que tem uma boa sensação permite, né, aos jogadores fazerem o que eles querem, quando querem, sem ter que pensar muito sobre isso, né? Ele, como costuma se dizer, ele vai fluindo sozinho, né? Você vai entendendo o que ele sugere que você faça e você vai conseguindo, né, desvendar essa, esses desafios que ele vai apresentando para você, né? Então, e você consegue fazer assim equilibradamente entre o conseguir fazer, né, e a dificuldade daquilo que tem, né? Se é muito fácil, perde a graça; se é muito difícil, você não consegue fazer aquilo, não consegue passar de uma etapa também, não é muito bom, né? A gente já desiste. Então, o equilíbrio está justamente nesse processo, né, de aprender, de habilidade, né, e esse desafio que é apresentado, em que medida a gente consegue cumprir isso. Uma outra questão importante também para pensar dentro desse processo de divulgação é essa ideia dos jogos independentes, né? Tem esse processo de criação, né, que envolve uma produção, né, e até uma produção de artistas, né, na criação de jogos. Né? Quando a gente tem jogo criado, você, né, com frequência tem lá uma pessoa criada para criar o conceito, vai ter lá uma diretora de arte, né? Sempre tem alguém para desenvolver esse tipo de solução, tá, para colocar isso no resultado final. Então, quando a gente entra nessa questão bastante específica aí da presença, né, do artista nesse processo, a gente vai entender, né, que o termo indie, quando a gente vai falar em relação aos jogos independentes, que a gente se refere aos jogos indie, né, é meio que um jargão usado nesse meio, ele se refere muito especificamente para um tipo específico de jogo que surgiu numa época específica, lá por volta dos anos, né, 2005, nos Estados Unidos. E que, a partir, né, disso que surgiu, ele, ele gerou muito mais uma estética, um tipo de solução específica, né, para ser adotado, para o desenvolvimento de jogos. Então, de um modo geral, o que se diz hoje, né, que o termo indie ele se apoia em determinados princípios, né, para você dizer que um jogo ele é indie ou que ele é desse universo independente. Então, primeiro tem esse princípio de que ele tem que ser distribuído digitalmente, né. Também ele é um produto de natureza experimental, é algo que está sendo desenvolvido e que está começando coisas novas, está experimentando coisas novas. O preço reduzido de produção, preço baixo de venda, né? Essas coisas, muitas vezes, conseguem uns financiamentos coletivos e eles conseguem vender lá por $1 o jogo, né? Para a pessoa poder usar um determinado jogo, né, com uma quantidade grande de usuários, no instante eles têm um financiamento bom para continuar, né, seguindo isso daí. A outra coisa bastante característica é esse estilo do pixel art que a gente encontra bastante, né, nesses jogos indie. Também um tamanho reduzido, né, um software que não é muito pesado, né, que dá para ser rodado fácil, uma equipe pequena e, de um modo geral, um software gratuito para produção. É alguma coisa que está aberta para o pessoal poder jogar. E aí, dentro disso ainda, né, tem essa ideia de arte conceito, né, que são essas ilustrações que são produzidas, né, justamente para, né, dar uma cara para aquilo que vai acontecer. Né? É um tipo de ilustração onde as ideias vão ser transmitidas visualmente. A gente vai dizer como que aquilo vai ser, né, a partir de uma perspectiva geral do que se está tendo, né, como que ele vai ser resolvido. Ela normalmente, né, essa criação do conceito, ela não são desenhos acabados, eles são soltos, né, bastante esboço, e o trabalho final ele não vai reproduzir exatamente o conceito, mas ele vai se apoiar nesse conceito. Então a gente tem um caso aqui de um jogo que foi desenvolvido por uma equipe, né, aqui da UF, não sei se era um projeto de extensão, agora eu não lembro bem, deixa eu ver se tem mais informação, não lembro bem, se era um projeto de extensão, um projeto de iniciação científica, exatamente o que era, né, mas é junto do grupo lá de tecnologia, né, que envolveu programadores, envolveu também o pessoal das artes visuais, né, que trabalharam aqui nesse projeto, que é o Flash nas Quest. Pois, você assistiu, né, Tati? Pois a Bárbara é muito fera. Né? E a Bárbara, Bárbara Franco está ali, né, que ela foi a diretora de arte,
né? Eu acho que foi cadê o Leonardo fez alguns desses desenhos, a Lohana também, né? E os outros eu não lembro exatamente quem, né? Mas então foi desenvolvido esse jogo por uma equipe, ou seja, é uma criação coletiva, um grupo de pessoas que, né, desenvolveram uma coisa. Depende de um programador, depende de uma pessoa que vai fazer a direção de arte, depende de uma pessoa que vai fazer os sketches, né, esses estudos iniciais. Então eles partem dessa ideia de como seguir essa personagem. Né? Seria lá uma moça que desenvolvendo uma série de atividades dentro de uma universidade. É um pouco esse o game, assim, como que ele acontece. Então, a gente parte aqui dessas ideias, né, dessa concept art, né, dessas várias imagens que vão, que foram produzidas, que vão passar um pouco trazer diversas soluções, como que ela é, as características dela, de roupas que ela usa, de gestos que ela faz, de expressões que ela tem, né, passar um pouco esse tipo de ideia. E depois, né, uma vez desenvolvida uma determinada solução, eles desenvolveram, né, a bonequinha, a Lily, né, em pixel art. E ela foi, né, essa personagem aqui da direita, essa daqui, que vai jogando, né, ela que vai percorrendo diversos cenários e cumprindo diversas funções, né, diversas missões. Então, eles foram simplificando. Né? Então, é um pouco isso que a gente fala, né, que é o estilo pixel art, que é justamente essa construção intencional, né, da imagem por meio dos pixels estourados, né, que remete aos jogos antigos e tal, né, justamente num tempo em que as imagens não tinham uma memória, os computadores ainda não tinham uma boa memória, então, né, as imagens elas tinham que ser mais simples. Então, o pixel é justamente isso, essa menor unidade da imagem de um computador. Né? Então, o pixel art ele surge justamente, né, dessa limitação, né, da capacidade dos computadores, no momento em que os videogames estavam surgindo, né, e que, num instante, ela foi substituída por esses jogos em 3D, né, que são bastante elaborados e tal, que são bastante legais de jogar, mas, né, que justamente com uma abertura do mercado, uma possibilidade de jogar no celular, no computador, fácil, baixar um joguinho gratuito, se divertir, cumprir uma série de funções, né, que justamente ele se estabelece bem nesse mercado, né, para esses jogos independentes. Interessante entender, né, que esse jogo ele promove justamente uma hibridação entre essa linguagem que é da pixel art e essa linguagem vetorial, né? Ele é construído parte vetorial e ele é construído parte, né, com essa linguagem. Como a gente tem aqui essa parte, né, por exemplo, uma abertura lá de uma game que eles criaram, então ela é construída justamente, né, pelo processo vetorial. Né? Tem aqui uma outra capa do jogo, então outro tipo de imagem. E aqui é um dos cenários do jogo. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, tá lá a Lily, ela sobe as escadinhas e tal, tem que percorrer os vários prédios. Ela tinha que entrar em vários blocos e cumprir funções em cada um desses blocos. A Lily. Aqui a Lily, depois de ter subido aqui, a maquininha de Coca-Cola e tal, de comida, né? Pronto. Aqui é uma aula. E aqui é a capa do jogo. Pronto. É isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar sobre essa questão da tecnologia. Né? Vocês têm alguma questão? Querem falar alguma coisa? Em princípio, a aula está encerrada. Eu vou encerrar a gravação também, né? Acho que já não tem mais necessidade. A gente fica com uma aula um pouco mais curta aí para quem não pegou, né? Deixa eu salvar isso aqui também.